Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 17 de maio de 2012. Bom, gente, tivemos um pregão ontem estranho, muito volátil. A gente teve, no início do pregão, uma possibilidade clara aí de uma correção, de um repique, que o mercado já está precisando há algum tempo. Porém, isso acabou não acontecendo. Foi só abertura. Depois de uma abertura em alta, o mercado simplesmente deu uma pancada para baixo. Foi lá cravar mínimas e depois acabou recuperando um pouco no final. Isso aí, porém, analisado de uma forma simples, pode dizer que o mercado está muito feio, pode continuar a cair, etc, etc, etc. Mas o fato é que já caiu pra caramba, tá certo? Já caiu muito e pode, eventualmente, fazer aí um repique, precisa de um repique. Nós temos aí vários ativos muito afastados em relação às médias, os índices todos estão muito afastados em relação às médias, então, só que tudo isso aí contrasta muito com o que a gente viu com o fechamento do mercado americano, que fechou na mínima do dia, caindo aí 0,2%, mas fechou na mínima do dia. Então, assim, mais uma vez, o call de hoje, o relatório de hoje, ele está preocupado em apresentar para vocês a realidade gráfica, aquilo que a gente está visualizando no gráfico. Agora, a questão é a seguinte: quando a gente tem uma tendência, a gente sempre tenta apostar a favor dessa tendência, perdão, uma vez que a probabilidade de acerto ela está a nosso favor. A partir do momento em que a gente acerta 2, 3, 4, 5 dias consecutivos, está chegando a hora da gente errar. Ou seja, isso é normal. A gente está vendo o mercado cair, fechou na mínima, a gente recomenda a venda, ele cai de novo, recomenda a venda de novo, cai mais uma vez. E assim vai até que um dia a gente recomenda a venda e ele fecha com invertido. Certo? Então, posso dizer para vocês que nós estamos cada vez mais próximos de um invertido. Vocês viram a volatilidade, que foi o pregão de ontem, isso significa que nós precisamos corrigir, tá certo? Então, o call de abertura hoje, ele está focando na venda, ele ficou bastante vendedor, não tem nem como ficar comprador com o que a gente está visualizando aí nos últimos 2 dias. Então ele ficou bastante vendedor, mas com essa ressalva, está muito próximo do dia que a gente vai errar e nós colocamos isso no relatório para vocês. Como? Todos os ativos têm lá, ou melhor, a grande maioria dos ativos tem lá que estão em condições de repique no diário, então fiquem atentos, tá? Pessoal que já fez aí o curso Day Trade avançado com a gente, conhece a técnica de reversão, usem com sabedoria. Vamos lá então. Vocês estão vendo aqui minha tela, Ibovespa diário, volume acima da média no pregão de ontem, bem chamativo aí para um possível repique, um candle de alta volatilidade, e a gente tem então essa máxima e mínima cravada, tá? Perdendo aqui 55,415, a gente tem aqui uma pequena resistência, um pequeno suporte, assim, troca os dois. Temos aqui um pequeno suporte aqui na região dos 55,298, ou seja, muito próximo do fechamento de ontem, então vamos simplesmente desconsiderar, tá? Então, perdendo aqui 55,415, passa a ter objetivo aqui na região de 54,537, que seria o próximo suporte. Perdendo isso aqui, gente, aí é lá nos 50 mil pontos, tá? Então, esse aqui seria um suporte bem importante. O índice está muito esticado em relação às médias, que estão lá nos 61 mil pontos, deixou um candle de alta volatilidade, e teve vários ativos ontem que estavam planejando um repique, foi o caso do OGX, a Petro, já em função da notícia, enfim. Então já tem vários ativos que estão se adiantando aí, que estão de forma bem interessante para um repique, tá? Então, perdendo esse 55,415, eu acho que a gente pode enfrentar de novo bastante volatilidade, deve ser um dia bastante difícil, uma vez que as vendas já estão muito fortes. A gente tem aí, na semana, acumulando 6% de queda, tá? Então, é algo bastante significativo, e vamos ver agora se a gente consegue pelo menos uma pequena correção para a gente poder renovar a tendência e poder de novo encontrar novas oportunidades aí para fazer vendas mais consistentes, tá? O mercado americano, índice Dow Jones, fechou na mínima do dia no pregão de ontem, também um candle de bastante volatilidade, também tentou subir, também estava trabalhando em alta consistente, bacana, na primeira hora do pregão, depois acabou cedendo sistematicamente, foi lá fechar na mínima do dia. Tá? Foi uma queda pequena, 0,2%, mas na semana também acumula aí já uma queda bastante forte, montou um pivô de baixa,
conforme vocês podem visualizar. E nós temos agora, gente, o objetivo aqui no Dow Jones, mais ou menos aqui neste ponto, tá? Lá pelos 11.700, 11.730, alguma coisa nesse sentido. Sendo otimista, mais ou menos aqui nos 12.276, 12.300, tá? Então tem espaço para cair ainda mais. Só que precisa de uma correçãozinha no diário, né, gente? Está muito esticado. Observem que nós vemos aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pregões consecutivos de queda. Isso pode complicar bastante a nossa vida, tá? Bom, vamos então às recomendações, ou melhor, as notícias do dia primeiro. Hoje nós temos poucos indicadores sendo divulgados no dia. Nós temos aí agora às 9h30, então já foi divulgado Initial Claims, que é a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Nós temos o Philadelphia Fed Index, que é a atividade industrial da região de Filadélfia, nos Estados Unidos, e temos os Leading Indicators, que é um relatório que compreende 10 índices já divulgados no país, que resumem a situação da economia americana e também servem como prévia aí para o desempenho dessa economia. Tá? Então, nada de muito específico, além do Initial Claims, que já foi divulgado, o pedido de auxílio-desemprego, não movimentou muito o mercado, estou vendo os futuros americanos aqui, então não mudou muita coisa. Então, a princípio, a gente está sem tendência no dia, vou mostrar para vocês depois. Então vamos iniciar então com a Petrobras, recomendações de compra. Então está aqui a Petrobras, volume bem acima da média no pregão de ontem, tentou se recuperar, fez um começo de pregão muito bonito, só que acabou cedendo depois, influenciada aí também pelo dia, que foi um dia de queda, tá? Então Petrobras rompendo aqui 19,60, que é a máxima de ontem, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$20, e daí rompendo os R$20, a gente tem objetivo aqui na região dos 20,60. Tá? Então essa é a Petrobras, o código PETR4, PETR4. Nos interessamos por ela rompendo aqui 19,60, com alvo nos 20, depois 20,60. Além da Petrobras, nós temos ainda a OGXP3. Por que eu coloquei o OGX para compra? Gente, pelo fechamento dela, ela voltou muito forte, veio aqui testar os R$11, ficou muito bonita. Então, não dá para a gente esperar a máxima de ontem, tá? Que era aqui esses 12,42. Isso eu coloquei lá no relatório. Para vocês que já fizeram o Day Trade avançado, que já conhecem a técnica de operar, fiquem de olho nessa reversão se ela romper aqui o 75, que é a montagem do pivô. Tá? Então é possível, eu acho que pode ser bastante interessante, uma vez que ela acumula aí na semana uma queda muito forte, já 14,5% na semana. Então tem espaço para recuperar um pouco, acho que pode ficar interessante sim, tendo em vista principalmente o que ela fez no final do pregão de ontem. Eu já operei comprado no pregão de ontem, vocês devem lembrar, fiz uma bela operação na montagem do primeiro pivô e zerei no final do dia e estou de olho nela de novo no pregão de hoje, tá? Além da OGX, nós temos também a MRV E3, deixou um grande invertido a MRV, com volume altíssimo no pregão de ontem, então pode se recuperar bem, rompendo aqui esses R$10, tem espaço para desenvolver, com alvo principalmente aqui na região dos R$10,53, depois aqui na região dos R$11. Esta é a MRV, o código dela MRVE3. Além da MRV, nós temos também a ROSSI, RZID3, também mesma condição aí da MRV, também, gente, cedendo muito forte a ROSSI, ela acumula na semana passada 13,5% de queda, e nesta semana 19,2% de queda, 19,02%, então 13,5%. Mais 19,02% são 32% de queda em 2 semanas. Precisa de um repique, tá? Então ele pode vir, ela deixou invertido no pregão de ontem, não fechou mais na mínima. A gente já tentou operar comprado, acabou não dando muito certo, não era a hora ainda. Pode ser hoje, rompendo aqui esses 6,18, ela fica muito interessante, a ROSSI, com o objetivo aqui nessa região dos R$7. Tá? Depois, claro, rompendo os 7, pode continuar o movimento com algo lá no 7,75 e daí por diante. Mas para hoje ela fica bastante interessante nessa condição aqui. Essas eram as recomendações de compra. Vamos então às vendas, iniciando
com JBS, JBSS3, a Friboi. Então está aqui a JBS, forte queda no pregão de ontem, volume bem acima da média, queda de 8,8%. Perdendo R$6, ela pode continuar o movimento de queda dela. A gente passa a ter objetivo aí na região dos 5,59. Depois nós temos um objetivo aqui em 5,36. Finalmente aqui na região dos 5,27. Então marcando para vocês os fundos anteriores. Esta é a JBS, o código dela é JBSS3. Nos interessamos por uma venda nela, perdendo R$6, com alvo em 5,59, depois 5,36, depois 5,27, tá? Temos aí Lojas Americanas, LAME 4, uma queda muito forte. Ela montou um pivô de baixa aqui no gráfico semanal, tá? A gente perdeu aqui o fundo dessa grande consolidação que ela vinha fazendo, fechou na mínima, perdão, teve um volume bem acima da média. E para o dia de hoje ela pode continuar desenvolvendo, tá? Então, perdendo aqui R$12,51, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos R$12. Essa é as Lojas Americanas, código dela LAME 4, perdendo aqui 12,51, algo nos 12. Temos também a Cosan, CSAN3. A Cosan está bem próxima de montar aqui um pivô. Aliás, chegou a montar até ontem, chegou a perder por 1 centavo. Acabou não desenvolvendo bem. Perdendo aqui os 30,75, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$30. Tá? Essa é a Cosan, o código dela CSAN3. Além da Cosan, nós temos também a Vale, o código dela Vale 5. Perdão. Código dela Vale 5. A Vale, gente, uma queda muito forte, ela está começando a se aproximar das mínimas aí dos pregões anteriores, tá? Então ela pode ficar interessante. Perdendo aqui a mínima de ontem, ela tem aqui um fundo nos 35,87, depois 35,18 e finalmente 33,75. Tá? Então vale a pena acompanhar, tá? A mínima de ontem da Vale é bem próxima aqui, ela tem 35,95. Então, perdendo aqui esse 35,95, 35,87, essa região aqui, ela deve buscar a região dos R$35, tá? Então, pode ser interessante. A Vale estava muito feia aqui no diário, no semanal, e está perdendo agora as mínimas dessa consolidação. Então, pode confirmar uma tendência forte de queda aí. Vale a pena a gente aproveitar. Apesar de que também já está muito afastada, apesar de que também já acumula aí na semana uma queda de 5%, junta com a semana passada aí com uma queda de 6%, são 11% em 2 semanas, então ela pode também fazer um repique aí. Além da Vale, nós temos também a CSN, CSNA3, então está aqui a CSN, também cedendo forte no pregão de ontem, fechando na mínima do dia, apesar do volume abaixo da média, tá, gente? Perdendo aqui os 13,50, passa a ter objetivo, então, aqui na região nos 13,25 e depois aqui nos R$13, tá? Essa é a CSN, o código dela é CSNA3. Além da CSN, nós temos também o Itaú, o qual de hoje está bem recheado de recomendações aí. Fechando na mínima o Itaú, volume acima da média, perdendo 27,77, passa a ter objetivo aqui na região dos R$27. Esse é o Itaú, o código ITUB4, perdendo aqui 27,77, passa a ter alvo nos R$27. Além do Itaú, nós temos a última do dia aí, a ALLL3, América Latina Logística, mais um pivô de alta aqui de baixa, perdão, aqui no diário, volume acima da média, fechando quase na mínima do dia, perdendo esses 8,11, claro, alvo em R$8, e depois dos 8, objetivo em 7,72, depois aqui na região dos 7,50, tá? Então tem espaço para cair mais aí a LL, pode ficar interessante se perder aqui esses 8 e 11, tá? Essas eram as recomendações do dia para vocês. Vamos dar uma olhadinha então lá na BMF, iniciando com o café ICFU 12, o café arábica, vencimento de setembro de 2012,
operando em grande consolidação aí nos últimos 2 meses, não tem o que fazer com o café, simplesmente ficar de fora. Temos também o CCMK12, que é o contrato de milho com vencimento em maio de 2012. O milho ele está também dentro de uma grande consolidação, que pode ser rompida se passar aqui os 25,51. Então pode ficar eventualmente interessante aí o contrato de milho, tá? Rompendo 25,51, vale a pena acompanhar. O código CCMK12, tá? Nós temos, além do contrato de milho, nós temos o contrato de boi gordo, que é o BGI K12, trabalhando em grande volatilidade aqui o boi, deixou aqui um candle forte de indecisão, mais um, ontem um candle de consolidação, hoje está caindo de novo, volume abaixo da média, não tem muito o que fazer no boi também. Esses contratos estão bem difíceis aí nos últimos 2 meses, a gente praticamente não está operando, tá? Temos aí o contrato de mini dólar WDOM12, o dólar ele pode ficar interessante aí sim para uma possível operação, uma vez que ele está bastante afastado aqui em relação às médias, fez um movimento forte de alta, há 2 pregões já não consegue mais fazer máxima, e se por acaso perder aqui esses 19,94, pode ficar interessante com algo aqui na região das médias, 1,950 aproximadamente. Tá? Então pode dar uma operação vendida aí. Se romper a máxima dos 20,14, deve enfrentar bastante volatilidade, uma vez que vem de uma alta muito forte e precisa de uma correção. Tá? Vamos então olhar os futuros para a gente encerrar os trabalhos aqui do call. Vocês estão visualizando neste momento o nosso índice futuro, está trabalhando em alta aí, de 0,4%, porém ainda uma alta bem tímida, não rompeu o mínimo de ontem, 55.660, não está nem perto de romper a máxima de ontem, que é 57.785, e pode fazer um repique no dia, ou pode também ficar consolidando o dia inteiro dentro dos limites desse candle, que é um candle bastante grande. Tá? Então, observem que para ele vir aqui romper, como a gente teve uma queda ontem aí de 0,74, mas ele chegou a subir forte no começo do pregão. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. No começo do pregão de ontem a gente teve vários candles de alta na primeira hora de pregão. Então agora, gente, para ele romper a máxima de ontem, tinha que estar subindo aí pelo menos uns 2%, 1,5%, 2%. Tá? Então é difícil a gente pensar em compra só a partir disso aqui. É por isso que eu recomendo para vocês que usem aquela técnica da reversão que a gente ensina a vocês lá no Day Trade Avançado, que eu acho que para o dia de hoje ela pode ser fantástica nos ativos que caíram mais forte aí nos últimos dias. Tá? O futuro americano, neste momento, trabalha aí no 0 a 0 a 12.500, bom se fosse 15 mil, né? 12.583 pontos, deixando aí um dia de indecisão nesse momento. Chegou a perder a mínima em relação ao dia anterior, acabou voltando, acabou corrigindo. Vocês estão vendo aqui então é o YMM2, trabalhando com alta volatilidade aqui. Se recuperou um pouco, corrigiu nas médias, está agora com 0,08 de alta, ou seja, está no 0 a 0, não tem muito que a gente falar, por enquanto sem tendência. Tá? Vamos então ao que o pessoal está pedindo no chat. Temos por enquanto um único pedido, se alguém quiser alguma análise lá no chat, pode pedir, enquanto eu analiso aí para o nosso amigo Freitas, a ELET 6, a ELET 6, se alguém quiser mais alguma análise, por favor, coloca lá. Então tem aqui a ELET 6, Freitas, vamos dar uma olhada nela. A gente fez uma venda na ELET 6, recomendamos venda nela, quando ela perdeu aqui esses 21,54, tá? Então, pessoal, quem vendeu ela, vendeu aqui nos 21,50, deu chance já de gerenciar risco, uma vez que ela veio até os 20,77, e o stop agora está mais ou menos nessa situação, tá? Então está aqui nos 21,73 o stop da ELET 6. A posição vendida dela não funcionou. Eu não recomendo você operar um repique nela. Primeiro, não é um ativo legal para day trade. Não considero legal um repique desse para swing trade. Tem muito ativo muito afastado das médias,
que pode dar um excelente repique, como é o caso de um monte que eu mostrei para vocês. Por que operar em net meio? Entendeu? Se a venda não deu certo, se não está legal para compra, não faz sentido você operar ela. Tá? Então recomendo que você se concentre em outros ativos que estão em tendência mais clara. Tá? Nosso amigo Luiz Ordonho pergunta da OGX P3 se eu posso repetir. Claro, Luiz, vamos lá. Você está vendo aqui a OGX P3, tá? Então o volume dela está bem acima da média nos últimos 2 dias. E pelo fechamento dela de ontem, eu estou interessado em uma possível compra do ativo. Tá? O ponto de compra dela pelo diário seria 12,42. Você pode ver aqui, é a máxima do dia de ontem. Mas quem já fez lá o day trade avançado pode usar a técnica de reversão se ela montar o pivô aqui nos 11,75. Vamos ver como é que vai ser a abertura dela primeiro, é claro. Mas eu acho que pode ser um ativo interessante. Difícil falar em venda com esse fechamento de ontem, tá? Mas também ainda é cedo para falar em compra, exceto quem quiser operar o intraday dela, a reversão. Eu acho que pode ser bastante interessante, ok? Matheus pergunta da Gafisa. Cara, eu nunca mais recomendei a Gafisa pelo seguinte. Realmente você tem toda a razão. Ela veio testar aqui o fundo lá de... deixa eu reduzir um pouco o zoom aqui. Ela veio testar o fundo de 2008, que é aqui nos 3,19, tá? Então, assim, não tem a menor perspectiva de recuperação. E isso não é o pior. Eu vou te mostrar o que é o pior. É o volume dela. Ninguém está interessado na Gafisa, tá? Isso é que me preocupa. O volume dela está baixíssimo. Então, ela está caindo sem volume. E isso me deixa bastante preocupado, tá? Então, de qualquer forma, eu acho que é algo para a gente se preocupar mesmo. Eu acho que é algo bastante complicado. E a gente tem que... por exemplo, a minha questão é sempre a mesma. Por que você vai operar a Gafisa se você pode operar a MRV com volume desse aqui? Deixa eu errei o código aqui. Tem algum problema aqui, gente. MRVE3. Por que eu vou operar a Gafisa se eu posso operar a MRV com volume desse? Certo? Por que eu vou operar a Gafisa se eu posso operar PDG com volumaço desse? Entendeu? Então, assim, se eu vou operar o setor, eu vou procurar sempre onde tem maior volume, que é onde tem maior interesse, onde tem maior liquidez, tá? Então, por isso que eu não estou nem falando da Gafisa, porque o volume dela caiu drasticamente, tá? Então, eu estou concentrado em PDG, estou concentrado, por exemplo, em Rossi, olha o volume dela, bem acima da média, Rossi, PDG, MRV, essas aí estão com volume bem forte, bem acima da média, e bem melhores aí, na verdade, do que a Gafisa, tá? Bom, gente, é isso aí, vamos encerrando então, estamos chegando aí ao fim do nosso tempo. Então, recomendo muito a cautela no pregão de hoje. Não temos tendência por enquanto. Não saiam comprando igual maluco. Tenham tranquilidade, mantenham a calma. Vamos fazer a coisa certa, como sempre. Se alguém quiser operar na compra, procure se concentrar aí nas técnicas de reversão. Espere o momento certo, espere a montagem dos pivôs, enfim. Vamos fazer a coisa certa, que se o mercado for recuperar, for fazer um pivô, a gente vai estar lá. Se não for, a gente vai estar vendendo também nos rompimentos, sempre com as operações mais seguras que a gente conhece. Tá? É isso aí. Um excelente pregão a todos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço aos amigos aí que só acompanham o call e aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos. Amanhã estaremos de volta, pontualmente às 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.